expressar, expandir, transbordar, transgredir, transformar. Bom, boa noite. Esse é o Thiago Rodrigues, com quem a gente vai Boa noite. conversar hoje. Felipe, Wellington. Eu acho que uma das coisas da gente ter esse encontro, eu acho que é o público ter a chance de conhecer um artista cujo trabalho o espectador vai conhecer daqui a pouco, né? Então, eu acho que uma das coisas legais é tentar apresentar o Thiago para vocês. E aí, conversando com ele, então, eu tive a sorte de trabalhar com o Thiago. A gente já fez 4 peças juntos. E aí a gente pensou em talvez começar tentando falar um pouco da trajetória do Thiago. E aí fico pensando em maneiras de estimulá-lo a falar isso pra gente. Então, primeiro, fazer uma pergunta. Eu tenho uma sensação no teu trabalho, Thiago, de, em várias peças, de uma coisa meio de salto no escuro, de começar um processo com muito pouca chance não, mas muito pouca certeza de que vai dar certo, muitas vezes com muitas limitações, às vezes limitações de tempo. Eu acho que Urgências era um pouco essa a premissa. Um dos projetos que a gente fez, os estúdios, a gente criava uma peça por semana, entre escrever o texto, ensaiar então em 3 semanas a gente fez 3 peças. E muitas vezes limitações de, como é que eu digo, do vocabulário que está à disposição. Então, por exemplo, se uma janela se abrisse, o Thiago propõe reescrever o texto, dublar um jornal, um telejornal, na íntegra. E depois, numa segunda parte, tem um momento lindo em que você pede para o âncora ficar, acho que meia hora em silêncio, e você escreve o que seria o pensamento desse cara. Mas nessa primeira parte tem essa limitação de eu vou escrever uma peça que vai ter que caber dentro do lip sync desse jornal. Ou 3 Dedos Abaixo do Joelho, que é uma peça criada, vou aproveitando para falar das peças para vocês irem conhecendo. 3 Dedos Abaixo do Joelho, que é uma peça criada só com textos censurados, né? E acho que com observações dos censores a partir desses textos. Então, como criar uma peça só com esse... Ou, se não me engano, foi a Antígona, que você escreve só com perguntas? Eletra. Uma tragédia inteira só com perguntas. Então, como é? Por quê e como é para você trabalhar nesse lugar de incerteza e de perigo, ou de desafio? Boa noite. Uma das coisas que me interessa bastante no facto de fazer teatro é começar de cada vez nesse lugar de não saber como se faz. Desde muito cedo tentei ou reconheci que aquilo que me interessava quando comecei a fazer os meus primeiros espetáculos como ator, antes de escrever, antes de dirigir, que o que me interessava mais era quando não sabia como se fazia. Também era o que me angustiava mais. Mas era onde eu encontrava a urgência e o desejo de ir para esse lugar de exposição, de criar um discurso artístico, de interpelar o real, de sentir que valia a pena essa responsabilidade de interpelar as pessoas e tomar um pouco do seu tempo. E então o ser animado pelo desejo e pela urgência levou-me sempre a esse lugar de cada vez que começo um projeto, tento começar não sabendo, num lugar de aprendiz.
de aprender não apenas a como construir aquele espetáculo, mas a como falar de determinadas coisas, a como trabalhar com determinadas pessoas, a como viver esse momento partilhado, que é o tempo de construção de um espetáculo, que depois partilhamos também com o público. E então, essa ideia de aprendizagem em cada obra, mas que é uma aprendizagem partilhada, comum, e a ideia de, a cada espetáculo, estar a tentar inventar uma gramática, uma linguagem. É mais uma gramática, porque o vocabulário ele existe, disperso, e nós pedimos emprestado, ou está em nós, julgando nós que é nosso, quando na realidade pedimos foi emprestado há muito tempo, como aqueles livros que estão lá em casa, e quando olhamos na estante já são nossos, já não... Mas se recuarmos no tempo, há 20 anos alguém emprestou aquele livro, só que já passou tempo suficiente na nossa casa para não nos lembrarmos de quem é o proprietário original. E então, essas coisas que é o nosso, que nós dizemos, é o meu discurso, é a minha linguagem de palco, são essas coisas que nós já emprestámos há muito tempo, misturadas com as coisas que emprestámos ontem e que sabemos claramente que são emprestadas de ontem, ainda nos lembramos de quem é a dona. E então esse jogo de inventar uma linguagem para mim está muito presente na feitura de cada espetáculo, e no início há eu evito mesmo caminhos já percorridos. No início tento, nos primeiros dias, e agora está bem fresco para mim porque anteontem estava nos primeiros dias de ensaios, ou seja, ontem viajei para São Paulo e anteontem estava no quarto ou quinto dia de ensaios de uma nova peça. E então vivi de novo esses dias em que sinto-me como prestes a fazer uma audição para a escola de teatro, de ausência total de ferramentas, e depois o trabalho começa e nós percebemos, não, tenho uma série de livros emprestados que posso usar, mas depois tento sempre que haja muitas zonas vazias na estante, muitos livros para emprestar, muito espaço ainda para descobrir, e então cada peça tento convencer as pessoas à minha volta de que é interessante essa coisa de não saber como é que vamos fazer. Não consigo sempre convencer toda a gente, mas felizmente ainda há gente que está interessada em estar na vida sem saber como se faz essa coisa que faz todos os dias. E isso interessa muito. E tem resultado em espetáculos muito diversos entre si, mas onde consigo reconhecer, apesar de tudo, algumas recorrências, algumas coincidências. Mas essa coisa dos espetáculos também muito diferentes entre si também tem a ver com a vontade de olhar de pontos de vista diferentes para o mundo e para o palco e para o trabalho em conjunto. Então acho que é isso. Os constrangimentos que estavas a falar são circunstanciais, às vezes têm a ver com a questão do tempo. Quando trabalhamos nas urgências tinha a ver com isso. A questão do dinheiro é um constrangimento que toda a gente percebe, não é? Faz parte do nosso património. Há o Homero e o dinheiro, são assim duas coisas que estão bem na nossa cultura, não é? E então a questão do dinheiro também foi instrumental para tentar perceber, muitas vezes com os recursos que havia, o que é que fazia sentido inventar. E a ideia de risco, de tentativa, de não reproduzir mais uma vez ou fabricar mais uma vez essa coisa que se sabe fazer, mas efetivamente encarar esse tempo e esse dinheiro muito ou pouco disponíveis como combustível para uma pesquisa e para uma procura, com o risco da procura, para mim foi sempre bastante importante. Então, às vezes o constrangimento é tempo, dinheiro, às vezes são constrangimentos que nos impomos a nós próprios, como quero trabalhar com essas pessoas, como tu sabes, porque já trabalhámos algumas vezes juntos. Para mim, os projetos começam sempre com as pessoas com quem se vai trabalhar. Às vezes há uma ideia, mas essa ideia nunca é mais importante do que o grupo quando ele está formado. Então, esse privilégio de convidar, de desafiar, de juntar pessoas à volta de um momento
num determinado espaço durante um tempo, é sempre mais importante para mim do que depois aquela ideia que estava no início. Ou seja, a ideia muitas vezes é um título, que os teatros e toda a gente, os jornais, toda a gente precisa de títulos, tem que haver um título, e às vezes umas linhas bem vagas para não prometer nada de especial às pessoas. E, portanto, há um título, e há um tempo, e algum dinheiro para estarmos juntos. Mas depois de estarmos juntos, isso é muito mais importante do que qualquer promessa anterior. Então, sei lá, quando fiz o Três Dedos Abaixo do Joelho, que é essa peça sobre a censura, em que fizemos uma colagem de textos escritos pelos censores durante a ditadura fascista em Portugal, havia essa ideia, eu já estava a fazer essa pesquisa, mas quando os dois atores que faziam a peça, a Isabela Abreu e o Gonçalo Waddington, quando a Magda Bizarro, que já na altura colaborava comigo, ainda hoje colabora, quando outros criativos se juntaram, foi preciso confirmar que aquela ideia apetecia a toda a gente e ela ganhou novas formas. Foi aí que percebemos, por exemplo, que muito mais interessante para nós do que fazer um espetáculo documental, ou reconhecível como documental, sobre a censura do teatro em Portugal durante 48 anos, interessava-nos usar o teatro para fazer uma pequena doce vingança e transformar aqueles censores que escreviam relatórios censurando e explicando por que censuravam, transformá-los em autores. E então pegar em textos de censores que diziam Samuel Beckett deve ser proibido porque é literariamente muito fraco e demasiado triste. Essa foi a razão oficial pela qual Beckett foi proibido em Portugal durante anos. Literariamente fraco e muito triste. Ou que determinada peça não deveria ser apresentada em palco, sei lá, Desejos sobre os Olmeiros de Eugene O'Neill, que estava a passar no cinema, na versão com Sophia Loren e Anthony Quinn, nessa época, em 60 e tal. E no mesmo ano, uma companhia tenta fazer a peça em Portugal e a censura diz que o filme pode passar, mas não a peça. Porque o filme, todos sabemos que é algo que foi feito nos Estados Unidos, já foi feito, já aconteceu, está agora a ser projetado, mas é uma memória do que aconteceu, enquanto que a peça, se fosse feita em português, à frente de um público português, numa sala portuguesa, estaria realmente a acontecer e todos seriam cúmplices. E então a peça foi proibida, enquanto o filme era um sucesso nas salas de cinema. E achámos, então, vamos pegar nesses textos e vamos apresentá-los como se fossem um texto de teatro, ou seja, vamos oferecer a estes homens e muito poucas mulheres que foram censores do fascismo e que censuravam os textos e as peças, os ensaios, os espetáculos. Vamos dar-lhes as honras que damos a Shakespeare, a Racine, a Molière, e vamos levá-los ao palco, com a dignidade do palco, e dizer que em democracia e no teatro dá para fazer essa doce vingança, criar um espetáculo que eles, autores, gostariam de censurar. E então foi isso que fizemos. Isso nasceu do facto de estarmos a trabalhar e subitamente percebermos que a pesquisa é tão infinita, o trabalho de investigação histórica sobre a ditadura em Portugal é ainda tão incompleto que a nossa contribuição seria sempre escassa e frágil do ponto de vista documental, do ponto de vista da reflexão, ao tentarmos fazer um espetáculo sobre esse enorme assunto. Mas poderíamos oferecer qualquer coisa de mais subversivo se tentássemos efetivamente pensar artisticamente esse universo. E isso obrigou a usar as ferramentas do teatro, a manipular esses documentos, sem os adulterar enquanto documento, ou seja, pode-se dizer que às vezes as pessoas queixam-se que já ninguém faz um Shakespeare integral, estão sempre a cortar e a adaptar. E nós tratamos os censores como trataríamos um Shakespeare integral. Não adulterámos, não adaptámos, era o texto original. Com a particularidade de serem textos que, entre 1974, início da democracia em Portugal, com a Revolução do 25 de Abril de 74,
e 2005 eram textos que não estavam acessíveis ao público. Só foram tornados acessíveis em 2005. Nós fizemos a peça em 2013. E então tínhamos artistas na plateia. Eu acho que também teríamos censores na plateia, antigos censores. Quase de certeza. Eles estão aí. Eles estão aí. Mas também tínhamos artistas na plateia que ouviam pela primeira vez, ou tinham acesso pela primeira vez às razões pelas quais esses textos estavam a ser censurados. Porque estes relatórios dos censores não eram enviados aos artistas. O que era enviado ao artista era proibido. Ou corte de página tal, tal, tal. Ou, na cena 3, a saia da atriz é inadmissível, deve estar 3 dedos abaixo do joelho. Portanto, só recebiam indicações, não recebiam argumentos. Os argumentos eram internos da censura. Era uma espécie de debate interno, uma dramaturgia institucional para aquelas decisões que depois os artistas tinham acesso. Mas os artistas não tinham. Então, por exemplo, Carmen Dolores, grande atriz portuguesa, que insistiu enormemente para fazer o Andorra de Max Frisch durante anos e anos, ao ponto de levar a sua companhia à falência, porque a certa altura recusou fazer qualquer peça enquanto não lhe fosse autorizado fazer o Andorra de Max Frisch, e como não foi, em 69 a companhia foi à falência. Havia razões para proibir o Andorra de Max Frisch, mas ela nunca as ouviu, só recebia a carta dizendo repetidas vezes proibido, proibido, proibido. E ela veio ver a peça e disse no final: agora pela primeira vez compreendi de que é que eles tinham medo, o que é que eles não queriam que fosse levado a palco. E ela nunca fez o Andorra, depois nunca mais fez. A peça foi feita finalmente em Portugal pela primeira vez, já nos anos 80, mas ela nunca fez, e através da peça teve acesso. Só este fenómeno, esta ideia de que o espetáculo apresentando estes textos pode devolver, não só à comunidade artística, mas ao público, ao teatro em geral, pode devolver qualquer coisa, este fenómeno de transformação ínfima, mas transformação, apesar de tudo, do real, através de um espetáculo, parecia-nos ter uma dimensão não só política, mas também artística, muito mais vasta do que o trabalho académico limitado que nós, enquanto artistas, poderíamos fazer. Isso só aconteceu, não abandonando a ideia original, mas eu confesso que a minha ideia original era muito, era talvez demasiado militante, no sentido de eu queria denunciar, eu queria expor aquele documento, eu queria torná-lo público num palco. E através desse grupo de pessoas com que estávamos a trabalhar, percebemos que o filtro artístico seria sempre muito mais interessante e permitia essa espécie de acrobacia a favor da arte, que ainda assim me parece que, em termos de resultados de militância, foi muito mais interessante e muito mais eficaz do que o espetáculo, digamos, puramente, entre aspas, documental que eu imaginava fazer no início. Então isso, mesmo quando a ideia resiste, a soberania, a presidência é das pessoas que estão a fazer o espetáculo e então o que eu tento fazer enquanto pessoa que convida, que organiza, que lança ideias, é criar as condições para essa soberania ser praticada. Agora pensa bem na próxima pergunta, porque já percebeste que as respostas são longas. Alô? Alô? Estão ouvindo? Só para fazer uma observação, tem uns monitores acendendo e apagando aqui. Está muito animado para a gente, mas se... Eu acho que é código Morse C-A-A-L-A, cala. B-O-C-A. Bom, boa noite a todas e todos. Vou fazer uma pergunta, Thiago, sobre o sopro by Heart que você está trazendo na secção da MIT. Pesquisando você nos sites, se diz que você é o diretor do Teatro da Memória. Os outros espetáculos trabalham mesmo com memória e também com patrimônio. Você falou de um jeito agora, assim, muito bom, passando sobre o Homero. Vendo os espetáculos, lembra muito a técnica homérica. O passado não volta como digressão, como passado, volta como presente. Você usa o passado para atualizar o presente. Ambos os espetáculos não são nem um pouco saudosistas. Eles apontam para um futuro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que é a memória, se você se vê mesmo nessa denominação de teatro da memória, e como é que a memória funciona no seu processo de criação? Eu trabalho na direção do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. Eu gostava de trabalhar na direção de um teatro que se chamasse Teatro da Memória, seria lindo. Se tivesse mesmo que escolher Teatro da Liberdade Artística,
e memória estaria como subtítulo. Mas calhou-me Teatro Nacional Dona Maria II. O que para a rainha não é o pior tipo de monarca que nos pode calhar como nome de um teatro onde trabalhamos. Em primeiro lugar, porque foi uma rainha excepcional no apoio que deu à cultura e à educação em Portugal no século XIX. Também com uma particularidade incrível, era brasileira. É a primeira monarca europeia não nascida na Europa, Dona Maria da Glória, Dona Maria II, e que vai do Brasil para Portugal para ajudar os liberais contra os absolutistas. É casada em menina com o seu tio. Bom, famílias reais, é tudo assim, muito consanguíneo e louco. Mas foi uma rainha bem interessante e, portanto, apesar de tudo, calhando imenso a arte de um teatro com o nome de uma rainha, não está mal. Mas a coisa do teatro da memória é uma coisa... É assim, há características há etiquetas que nos colam e que são justas. Eu não me importo de ter essa etiqueta de trabalhar num teatro da memória. Gosto de uma t-shirt bem, que uso bem, mas não é uma tese, não é? Ou seja, não é uma tese que depois eu tento com os espetáculos provar, ou é assim um resultado a posteriori, acaba depois da estreia, dou-me conta, lá está outra vez a questão da memória, e nos últimos anos sim, tem estado muito presente, mas essa memória precisamente do agora. Eu vejo muita memória, sobretudo no palco, talvez influenciado pela minha experiência de ator, como um exercício francamente do presente, sem saudosismo, melancolia ou nostalgia, essas características tão portuguesas. É como dizer texto. Sim, foi escrito há 400 anos. Mas eu aprendi de memória para este momento vertiginoso de olhar o público, olhar outro ator e usar este texto como uma ferramenta do presente, para podermos falar hoje com, talvez, palavras de mortos ou de não assim tão mortos, em alguns casos, ainda há autores vivos, alguns, mas essas palavras do passado, mesmo que sejam da semana passada, mas já são palavras do passado, e dar-lhes assim um choque para as reavivar, que é esse choque do teatro, suscitar essa reanimação de choque que o teatro pode dar às palavras. E então, eu vejo a memória muito como um exercício do presente e como um exercício falho, frágil. Ou seja, para mim a diferença fundamental entre o arquivo, a que temos acesso, né, todos assim, está aqui, um clique num ecrã e temos o arquivo, temos a informação. Agora sabemos que não podemos confiar em toda essa informação, mas se soubermos onde procurar, encontramos a informação certa, temos a tecnologia para essa informação, mas essa informação não é memória, é só informação. Memória é essa coisa meio confusa, onde é tão importante o que lembramos como aquilo que já esquecemos, e o espaço vazio que preenchemos, né? Memória é muito mais o que fizeram os atores do Shakespeare ao fixar os fólios e comparar as várias versões. É muito mais o que fizeram os monges copistas que passaram do grego antigo para o latim, do latim para línguas pagãs, profanas, os poemas homéricos, por exemplo. É muito mais essa adulteração que o tempo permite, mas que é sempre feita no presente. Então, para mim, memória nos espetáculos, em teatro, estou a falar, atenção, estritamente do universo teatral e às vezes transpondo para a vida, mas no palco esse exercício da memória para mim é sempre muito ligado ao reivindicar para o presente essas ferramentas do passado, sempre a pensar no como é que podemos usar este património ou matrimónio do passado para olhar o mundo e para nos olharmos uns aos outros. E aí tem uma grande presença no meu trabalho, às vezes mais explícita, outras vezes implícita, ou seja, se falarmos de sopro, por exemplo, nós combinamos sem spoilers, portanto
vou ter cuidado. Se falarmos de sopro, que vamos apresentar esta semana, tem no centro uma ponte, portanto, Cristina Vidal, ponte do Teatro Nacional Dona Maria II, uma das últimas pontes europeias. Em Portugal há 2 pontos, há vários países na Europa que já não têm pontes. O sistema teatral alemão tem bastantes pontos ainda, mas já não se encontra muito. E a Cristina Vidal está em palco pela primeira vez na sua vida neste espetáculo, com 42 anos de carreira em teatro, pela primeira vez é vista pelo público, e o que ela faz é contar, precisamente, mas conta um texto que é a história de uma ponte de teatro. E portanto sopra, e daí o título, sopra esse texto aos atores que utiliza pela primeira vez, em vez de a terem ao seu serviço, estão ao serviço dela, para que ela possa contar a história dos bastidores, a história do que normalmente acontece na sombra, nos momentos, nessas intermitências da vida, que são os momentos em que não está a acontecer um espetáculo. Então, nesse espetáculo, obviamente, a questão da memória é muito explícita e está nesta presença da ponte, que é quem salva os atores quando lhes falha a memória, mas também na metáfora da ponte como uma espécie de memória do teatro, como uma espécie de lugar, até por ser uma profissão em vias de extinção, uma dessas profissões fósseis, que nos parece do passado, que nos parece um teatro que já não se faz, tentar através dela ter a memória de um edifício, de um teatro, de uma arquitetura, de um modo de fazer teatro também. Então aí é bem explícito. Noutros espetáculos, sei lá, noutros espetáculos é a questão da literatura, a literatura como sinónimo de memória, a forma de lidar com a literatura e de adaptar, de adulterar, sei lá, como ela morre, que é um espetáculo que fiz recentemente com a companhia belga TG Stern, é a partir de Anna Karenina de Tolstói, mas não é uma adaptação do romance, na realidade são histórias de casais que estão a ler, nessa altura, a Anna Karenina. E o que é que acontece a esses casais? Em vários momentos da história, em várias cidades. Claro que depois há a história da Anna Karenina dentro, mas está dentro de personagens que estão a ler um romance. Então o romance em si é protagonista e a literatura é personagem, mas é também essa coisa de... aí é bem um discurso sobre como a arte pode influenciar, mesmo que infimamente, decisões de vida, pode influenciar a nossa leitura do que é o amor, etc. Mas é através desse processo da memória. Posso desdobrar a pergunta? Tem um professor brasileiro, professor de literatura na USP, Alfredo Bossi, que diz que a memória é a mais épica das faculdades humanas. O seu teatro é um teatro épico, pensando na memória como contar e recontar. E lembrando aí do Schopenhauer, o perfeito conhecimento reside na perfeita reminiscência. A gente pode dizer que o seu teatro leva a um entendimento da forma, um entendimento da crítica, um entendimento do que é o mundo, um entendimento épico. Esse eu não estou autorizado a responder. Esse não posso. Eu acho que é uma dimensão épica, sim, mas não posso garantir que seja eficaz. Até porque essa consequência do que nós fazemos em palco não é... Essa consequência, aquilo a que pode levar o público, não é francamente responsabilidade minha. Então, eu sou animado por esse desejo de urgência que falava no início. E sou animado pela possibilidade de um jogo, com a dose de imprevisível que tem o jogo teatral. Então, se por um lado sou seduzido por todo o trabalho de construção, de artifício, de ensaio, é para projetar, ok? Ensaio, esse trabalho de ensaio que é essa criação dessa linguagem, portanto, a criação desse código para que depois haja uma linguagem outra para oferecer ao público. Isso parece-me fundamental, essa ideia de que na arte em geral, mas no teatro, porque é esse momento partilhado, tão ambíguo, porque
Seria simples que o teatro fosse isto que está a acontecer agora aqui. Ou seja, nós falávamos e pronto. Então, estar neste lugar onde tão obviamente podíamos estar como na vida e não estar como na vida, e portanto estar a sublinhar vida, parece-me muito interessante. Então, o que me seduz em ir à procura dessa outra linguagem preparada antes, não é deslumbrar o público com uau, que forma, não entendo tudo, mas quero descodificar. Não, é o poder ter uma linguagem com uma dose de mistério, talvez, uma dose de incompreensão e de equívoco e de ambiguidade, mas uma linguagem que sublinha a vida deste momento. Eu acredito que a biografia de quem faz teatro está no seu auge quando está a acontecer teatro. Depois, nos outros momentos é um pouco menos interessante, falta sal. Então eu acredito que o teatro está na vida, completamente na vida, não é um parênteses, mas é vida sublinhada. Então isso é aí que eu acho, é por causa disso que ensaiamos, para encontrar essa cor, esse tom, esse discurso, essa linguagem que faz com que não seja exatamente vida, é outra coisa. Vamos chamar de poesia, a poética. E cada espetáculo com a sua poética, com reminiscências e coincidências, mas cada espetáculo com a sua poética, porque cada espetáculo é uma experiência e uma vida partilhada distinta da anterior, é uma aventura nova, é uma viagem nova. Mas por outro lado, que tenha, no meu caso, tudo o que eu digo é só legítimo para mim e na minha experiência, portanto não estou a falar da legitimidade do teatro. Eu adoro peças que eu deveria ter feito. Amo de morte, fui altamente influenciado por formas de trabalhar onde me sentiria profundamente infeliz e que recusaria, despedia-me. Ainda assim, deram origem a obras que me inspiraram imenso, mas para mim a obra é fundamental, mas finalmente não é o mais importante. O mais importante é tentar ser feliz a fazer uma obra. E, portanto, nessa tentativa de ser feliz, para mim é muito importante, não só por uma questão de legitimidade, mas sobretudo de felicidade, que haja também o espaço de manobra para essa imprevisibilidade do jogo, não é? Nós em português é difícil para nós, falta-nos o jogar teatro, né? Jouer, play, o representar já tem uma estética tão carregada, não é? Enquanto que o jogar é de uma abertura, de uma liberdade através do tempo, da história, da arte, muito maior, não é? Vou representar uma peça, isso já quer dizer tanta coisa. Vou jogar uma peça. Só o jogar já coloca a questão, mas jogas como? Quais são as regras do jogo? Então essa ideia de que criamos as regras do jogo, essa gramática, essa linguagem, essa poética, mas depois é preciso jogá-lo. E eu acho que o teatro, por ser ao vivo, por ter as pessoas à frente, pelo risco de correr mal, as artes do palco, de todas as artes, são as que podem correr pior. Porque estão a acontecer naquele momento. Nós não sabemos se o próximo minuto vai ser o próximo minuto que previmos, nem sabemos se eles planearam esse próximo minuto. E então essa ideia de jogo, de imprevisibilidade e de risco, para mim é absolutamente fundamental. Então é a ideia de tentar escrever um poema que quer rimar, mas não sabe ainda se rima. E só quando o público ouvir, finalmente descobriremos juntos se rima ou não rima. E então esse jogo, para mim, está na base do teatro. Isso significa que as consequências, para voltar à pergunta do que acontece, são desde já, não são incontroláveis, mas são já também múltiplas. Logo desde o início, nós sabemos que as consequências serão diversas. E para respeitar essa diversidade, que a diversidade das mentes e dos corpos na sala, para respeitar essa diversidade, nós não podemos tentar controlar a leitura através da forma. Então é isso. Eu acho que a forma é o jogo. A forma é o desejo e a urgência do artista. Mas eu não vejo a forma ou a estética como uma ferramenta de controle da leitura. É muito mais uma ferramenta de desafio à leitura, de apelo ao exercício da curiosidade e da inquietação do público. E depois, se ainda a maior parte das pessoas estiver acordada no final, alguma coisa terá acontecido
E depois há sempre aquelas coisas, gostaram, não gostaram, que são fundamentais, é preciso gostar ou não gostar, mas as verdadeiras consequências vão-nos escapar tão rapidamente, não é? As pessoas já saíram, não é ainda nem sequer no bar, quando começamos a falar sobre isso, quando há bar nos teatros, que é fundamental, porque é aí que tudo acontece realmente, mas é depois, dias depois, meses depois, que se gerou qualquer coisa, e essa coisa, o teatro só serve para provocar. A coisa realmente acontece depois. E aí, se um teatro com uma dimensão épica pode propor essa leitura do mundo, no teatro que me interessa fazer, deve propô-la aceitando a imprevisibilidade deste jogo, que implica a imprevisibilidade de leituras por parte do público. Portanto, por isso é que me interessa muito ouvir as pessoas a falar dos meus espetáculos, muito mais do que eu a falar sobre eles. Eu sei que não parece, mas é verdade. Você falou do Dona Maria, do Teatro Dona Maria. Sim. E acho que talvez seja um ponto muito importante na tua trajetória. Tiago é diretor desse teatro, que é o Teatro Nacional, que como é que é isso para você, né? Como é que o artista e o diretor de uma instituição desse tamanho se relacionam? Eu sinto que no Sopro é muito bonito como essas duas coisas conversam, né? Vocês vão ver que a protagonista fala, o diretor do meu teatro, e tem uma operação política, né, de mostrar o esqueleto, não só o esqueleto da peça em si, que está no texto, mas o esqueleto do teatro, como é que as relações de trabalho se estabelecem, o quanto a figura do ator, que pode parecer magnânima, pode ser frágil, o quanto uma pessoa depende da outra. E eu tenho a impressão que ao aceitar essa... Eu estou falando muito pouco além do que tem no site da MIT, viu? Muito pouco. Eu tenho a impressão em você de uma assunção de responsabilidade muito grande quando você aceita esse convite. E num momento em que Portugal estava politicamente, a cultura estava num lugar muito complicado, né? Então, eu vou falando várias coisas, você escolhe do que você quer falar dentro disso. Como sempre. Mas, isso, como é para você assumir a direção desse espaço? Como é que esse organismo se relaciona com a cultura em Portugal? E como é que o artista e o diretor dessa instituição se relacionam? Esse é o território mais perigoso, Filipe, porque quando falo dos meus espetáculos eu tenho aquele receio da autopromoção, ou o receio de parecer ainda mais vaidoso do que já pareço. Quando se trata do Teatro Nacional, é uma causa comum, e então aí solto muito mais a capacidade os dotes propagandísticos. Então tenho mesmo que ter cuidado para me travar. O convite para dirigir o Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, surgiu como uma espécie de choque. Eu era claramente demasiado jovem, demasiado, vamos dizer, experimental, e demasiado publicamente político para aquele cargo, que é um cargo tradicionalmente guardado para finais de carreira, uma espécie de mausoléu dos diretores de teatro portugueses. É assim. Portanto, eu quando sou convidado era considerado um jovem artista emergente, e saltei de imediato para o mausoléu. Não tive direito à idade adulta do artista. Foi assim, aceitar ir para o Teatro Nacional foi uma espécie de aceleração degenerativa artística. Pronto. Mas foi, como dizes, em primeiro lugar, eu nunca tinha dirigido teatro nenhum. E então foi assim como
alguém que acabou de tirar a carta de condução, ainda está a fazer as aulas para ter licença para conduzir e lhe dizem que já está um Ferrari na garagem à espera. Então foi assim muito deslumbrante. Eu hesitei muito um verão inteiro em aceitar, mas havia várias circunstâncias. Uma, o facto de eu falar muito sobre política cultural para o teatro, sobre a responsabilidade das instituições, a responsabilidade do Estado no teatro, então senti algo, de alguma forma, que me estavam a dizer, então experimenta tu. E que seria de alguma forma, uma cobardia não aceitar experimentar, não correr esse risco de falhar, a fazer ou de repetir os erros que criticava noutros. Depois havia a dimensão também de que em final de 2014, início de 2015, estamos a atravessar uma fase de políticas de austeridade em Portugal muito violentas para a cultura e para a criação artística, e sentia que de alguma forma as próprias instituições culturais estavam a assimilar esse olhar economicista, neoliberal, capitalista selvagem sobre a questão da criação, e que havia uma obrigação das instituições públicas de ser uma bolsa de resistência, de serem os advogados da criação artística e não o braço armado dessa visão neoliberal. E, portanto, achava que as instituições deveriam ser refúgios e espaços de legitimação daquilo que estava a ser deslegitimado pelas políticas económicas do governo, que me estava a convidar para dirigir aquele teatro. E que me reconhecia como um adversário político explícito, porque já estávamos em plena campanha eleitoral e eu apoiava a oposição ao governo que me estava a convidar para aquele teatro. Do Passos Coelho, não era? Exatamente, só para o Passos Coelho que eu tinha... Um parêntese, o Tiago tinha escrito uma peça chamada Alegria e Tristeza na Vida das Girafas, que é uma história, é um pouco esse exemplo do que, desculpa o parêntese enorme, do que ele falou que é mais eficiente falar da censura fazendo criando a partir daí do que fazendo uma coisa... Então, essa peça é uma criança, me corrija se eu falar bobagem, que precisa fazer um programa sobre alegria e tristeza na vida das girafas. O pai dela vai ter o National Geographic cortado por causa dessa política de austeridade. Está desempregado, e ela vai conversar com o Passos Coelho para pedir para ele, no fim das contas, ela conseguir ter o National Geographic. E ela tem um urso de pelúcia que o que ele faz na vida é xingar. E aí quando ela chega, quando ela consegue falar com o Passos Coelho, o urso fala, seu merda, seu babaca, seu filho da puta. Mas é porque o urso, coitado, ele xinga todo mundo, não é uma coisa específica. Mas, ou seja, era uma crítica poderosíssima a esse pessoal que estava te convidando para dirigir o... Embora eu seja da opinião que o Passos Coelho, primeiro-ministro, que se chamava mesmo Passos Coelho na peça, retratado nesse espetáculo, tinha uma dimensão bem mais simpática do que o verdadeiro primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Eu acho que ele saiu a ganhar. Mas apesar de tudo, também só diz bem dessa figura o facto de ter sido ele quem me endereçou o convite para dirigir o Teatro Nacional, porventura esperando que todas as minhas próximas peças o tivessem como protagonista, coisa que não voltou a acontecer. Então dizer que aceitei nessa dimensão de serviço público, digamos assim, mas também porque acreditava que o Teatro Nacional Dona Maria II, com o seu peso simbólico, político, é um teatro com 172 anos agora, 174 anos agora, em abril. Peço desculpa, tenho que estar sempre a atualizar, porque eu faço muitos discursos sobre o Teatro Nacional, então às vezes fixo a data, mas já passou um ano. Então, 174 anos agora em 13 de abril, mas é um teatro que tem esse peso, essa dimensão política, simbólica. Então é um teatro onde, por exemplo, se pela primeira vez
tivermos sei lá, em 174 anos de teatro, pela primeira vez, uma mulher negra vai dirigir um espetáculo nessa casa. A dimensão simbólica disso para um país com o passado colonial de Portugal não tem nada a ver do que no Teatro ao Lado, que tem 100 anos, que é um teatro da cidade, mas que não tem esse peso simbólico e político de ser o teatro do Estado, etc. Então, também com essa noção de que aquele é um espaço com uma carga que poderia ser colocada a favor da denúncia dessa própria carga, ou seja, com um teatro paradoxo, nesse sentido que é o espaço de poder por excelência. Então, se é o espaço de poder por excelência na cultura, deve ser o espaço de questionamento do poder por excelência na cultura. E isso é possível hoje, porque vivemos em democracia, coisa que, por exemplo, para uma geração de encenadores, diretores de teatro, diretoras de teatro mais velhos, que viveram ainda e elaboraram ainda durante os últimos anos de fascismo em Portugal, dirigir um teatro nacional tem sempre uma dimensão de alguma forma, ter passado para o lado de lá, de se institucionalizar, de se vender, talvez seja um termo demasiado forte, mas de se aburguesar, ou de... Para a minha geração, que nasceu já em democracia e cresceu com o advento dos teatros públicos em Portugal nos anos 90, é nosso. É nosso. Aquele edifício é nosso. Com toda a história e com a responsabilidade que temos coletivamente por essa história e pelos erros graves dessa história também. Mas é nosso, e então vamos lidar com isso. Então esse diálogo com a memória de um edifício está bem presente. Depois, quando perguntas sobre essa relação entre criador e diretor de um teatro, as pessoas às vezes, eu sei que não foi talvez nesse sentido que perguntaste, mas uma pergunta que surge muitas vezes é continuar a criar e estar a dirigir uma casa dessa dimensão e com esse nível de responsabilidade, certamente que é muito difícil. Eu respondo sempre, até 2014 nós éramos 3 na companhia, Mundo Perfeito, não é? Que conheceste e com a qual trabalhaste, éramos 3. Foi uma companhia que existiu durante 12 anos. 80% do meu tempo era passado a procurar dinheiro para poder gastar durante os 20% de tempo que sobravam, que eram os de criar as peças. No Teatro Nacional talvez a equação não tenha mudado muito, talvez seja 70-30. Mas os 70 não é procurar dinheiro, é pensar como usar dinheiro, como usar recursos, como usar a importância e o poder simbólico desses recursos e desse dinheiro naquele espaço a favor dos artistas, a favor do público, a favor da sociedade. Não me queixo. É uma troca fantástica. Portanto, e é um trabalho que aceito assim com muita paixão, porque tem permitido isso, eu acho que tem gerado tem gerado consequências interessantes, e aí sim podemos falar da responsabilidade das consequências. Tem permitido uma reflexão, tenho aprendido enormemente a pensar sobre criação artística e sobre a relação da criação artística com o cotidiano das pessoas, com a forma como nos organizamos em sociedade e, portanto, nesse sentido, como qualquer coisa na minha vida, tem influenciado muito a criação. Ou seja, se no By Heart, e vejam como sutilmente eu volto à propaganda e a fazer o trabalho que o MIT me encarregou de fazer aqui hoje. Se no By Heart, por exemplo, eu parto de uma história autobiográfica e faço um espetáculo com recursos absolutamente mínimos, como uma economia de meios muito sublinhada, estetizada mesmo, para falar do fenómeno de transmissão que existe entre gerações através da literatura, mas também os fios invisíveis que existem e que podem ligar uma mulher cozinheira com a 4ª classe que apenas sabe ler, mas amante de literatura e que vive numa aldeia de Trás-os-Montes, no Nordeste português, e o fio que a liga, por exemplo, invisível, a Boris Pasternak, Prémio Nobel da Literatura em São Petersburgo ou em Moscovo. Isso quer falar dessa humanidade que a literatura pode gerar, esse sentido de humanidade através do tempo e do espaço que a literatura pode gerar, porque era o que estava a acontecer na minha vida nesse momento.
era o que imprimia desejo e urgência de fazer teatro na minha vida. Com o sopro, claramente, é o facto de eu estar a viver no Teatro Nacional, de ter passado de uma família de 3 numa companhia para uma família de 100 num Teatro Nacional, e o facto de até a minha própria ideia de teatro ter sido muito questionada com a minha entrada no Teatro Nacional, e de essas vidas, essa família alargada desse teatro onde ainda hoje trabalho, estar a influenciar o meu cotidiano. E então não quis fazer um espetáculo sobre o Teatro Nacional ou sobre o que é estar num teatro, mas certamente o Sopro também é sobre isso, sobre essa vida dentro de um edifício teatral e sobre a memória desses edifícios, o saber desses edifícios e das pessoas que os habitam, e essa humanidade que também se encontra singular num edifício como esse. Eu queria então encantar essa uma pergunta sobre os dois. A partir da categoria da beleza. São muito bonitos os espetáculos, e não somente como adjetivo. Você trabalha, parece, com a categoria do belo, porque tem investigação de uma forma, tem fantasia, tem realidade, tem jogo e tem crença. Eles sempre apontam para frente, como a gente falou, eles nunca vão para trás. É visível isso para você, transitar por uma categoria cujo mote não é mais contemporâneo. A arte contemporânea trabalha com o feio, com o distorcido, com o grotesco. O belo parece também uma categoria rediviva. É isso, não é? Estou exagerando. Eu não sei se consigo concordar com a premissa de que a arte contemporânea já não trabalha com o belo. Até porque o belo é um conceito com uma tal elasticidade. Você falou duas vezes de humanidade. Não tenho nenhum receio em relação ao belo, não tenho nenhum receio em relação à poesia, à ficção. Há uma série de termos assim, meio fora de moda, difíceis de usar em 2020 por um artista, que me interessam tremendamente. Estou só a assinar, porque se não me disser que tenho dúvida de reticências em relação à premissa, começo a pensar no quadro dessa premissa e não sei se estou de acordo que a criação contemporânea recuse o belo, e, pelo menos de uma forma generalizada. Penso que pode ser, é certamente um debate, mas a ideia de belezas eu acho que está presente porque há uma sedução que não só eu tenho, mas tento cultivar nas pessoas à minha volta, pela poesia da coincidência, pelo poder evocativo do teatro, e esse poder evocativo apela ao belo nas pessoas. Ou seja, quando, usando outra peça, António e Cleópatra, que eu reescrevi a partir do Shakespeare, porque quando ele tentou não saiu bem. E então... Mas há 5, 6 frases do Shakespeare nessa reescrita. Não, é uma reescrita, aí havia uma condicionante fundamental, só havia 2 atores, Sofia Dias e Vítor Ruiz, que são 2 coreógrafos e bailarinos, mas também belíssimos atores portugueses. E lá está, já tínhamos o grupo e depois escolhemos fazer o António e Cleópatra, não havia dinheiro nem outros atores para fazer o António e Cleópatra, então só dava se fosse uma reescrita. Então, na realidade, são 2 corpos em palco que recordam um António e Cleópatra onde terá havido todos esses 40 atores que a tragédia exige, e todas essas mudanças de cenários e etc. E quando eles dizem António entra, eles estão sempre a descrever um espaço vazio, aquilo que se terá passado, mas invocando no presente, ou seja, essa memória do presente. E dizem António entra, António olha Cleópatra, António respira, António senta-se. E essa evocação deste António apela ao belo. Quem quiser imaginar um António horrível, pode fazê-lo. Mas esse poder evocativo que o teatro tem, sobretudo um teatro que aceita a sua limitação face ao realismo, sobretudo em 2020, ou seja, face ao realismo que permite não apenas o cinema enquanto tecnologia, mas a tecnologia que desenvolveu o cinema ou a televisão precisamente para atingir níveis de realismo absolutamente surreais, ou seja, aquelas hordas de zombies, milhões de zombies amontoando-se
coisa que é como uma cor que não existe na natureza, mas que nós olhamos e dizemos, é mesmo assim. Não é? Tipo, o jacarandá dá mesmo aquela flor laranja e verde e azul, tudo ao mesmo tempo. Então, o realismo chegou a um lugar tal que nós assumimos como realista uma coisa que nunca existiu na realidade, não é? O Senhor dos Anéis, Nárnia, Game of Thrones, todas essas impossibilidades, é como os dragões, um dragão representado com um realismo incrível. Qual realismo incrível? Mas então, face a essa capacidade do cinema, tá bom, não vais pegar em escamas e passar anos a fazer um dragão realista para uma peça de teatro. É tipo, maior desperdício de tempo e de vida. Lá está, mais uma vez, não falo de legitimidade. Quem quiser fazer um dragão realista, se for feliz a fazê-lo, eu vou ver e provavelmente vou amar. Mas eu não quero passar a minha vida nisso. Então quando nós dizemos dragão, este dragão não há efeitos digitais que o ultrapassem. Porque ele apelou à implicação do espectador, ele apelou à imaginação, mas também à inteligência do espectador, que sabe perfeitamente que aquilo não é um dragão. Nós não pedimos para suspender a suspension of disbelief, nós não pedimos para suspender a desconfiança. Nós queremos que exerça a sua imaginação e desconfiança. Portanto, talvez o dragão não seja um bom dragão, mas estamos a apelar ao sentido de belo do espectador. Eu acho que o teatro pode ainda, teatro contemporâneo, entendido enquanto criação contemporânea, pode ainda fazer isso. Então eu acho que nos meus espetáculos, aquilo que... Porque não é a primeira vez que me apontam esse defeito de fazer espetáculos onde há coisas belas. Nos meus espetáculos eu acho que é o espaço vazio que permite essa ideia de beleza. Não é tanto o que nós propomos. Depois, há atores lindíssimos. Isso eu não posso fazer nada, as pessoas são assim, há pessoas... Eu, às vezes, escolho atores feios, eles chegam a palco e há uma graça que se começa a desprender desses atores feios. Mas isso mais uma vez, está no olhar do espectador. Te perguntar um pouco sobre o princípio da criação, assim, sobre o que escrever hoje, assim. Pensando, a gente está aqui na MIT, que tem uma dimensão política maravilhosa. Quando a gente olha a programação, é muito rico. E esse lugar, que eu às vezes me pergunto, assim, nós estamos aqui 3 homens brancos tendo essa conversa, né? Esse lugar... Até que enfim que alguém fala disso. Sim. E sobre o que falar? Eu tenho a impressão, enfim, em relação... A gente tem falado muito de lugar de fala, né? Em relação a isso, eu sinto que no teu trabalho é muito, me parece muito bem resolvido, assim, muito legítimo. Você está falando sobre coisas que te mobilizam, né? Me pergunto isso, sobre o que falar, o que te interessa falar, o que pode ser uma fagulha que te leva a querer fazer uma peça. Então, a premissa das perguntas é incrível. Em primeiro lugar, devo dizer, é uma programação muito impressionante do MIT. Não apenas a dimensão política que podemos, mesmo quando não conhecemos os espetáculos ou os artistas, entrever, mas também a diversidade estética que é proposta. É assim, muito impressionante. E estou cheio de pena de ter que estar em palco a maior parte do tempo e de não poder ver tudo aquilo que gostaria de ver, mas verei bastante. Quanto à questão dos 3 homens brancos, é fácil. É estar o mais possível daquele lado quando não são 3 homens brancos. Ou seja, isso acho que é assim a primeira assunção de responsabilidade, que os homens brancos que estão habituados a estar em palco estarem o mais possível na plateia quando não são homens brancos que estão em palco. Acho que isso é assim uma primeira estratégia fundamental que me tem ajudado a compreender, porque acho que a grande questão essa questão dos homens brancos é da profunda falta de humildade e curiosidade em relação
ao que não é feito por 3 homens brancos. E, portanto, acho que esse é assim, o primeiro passo, porque esse passo depois tem consequências. No meu caso teve. Eu tenho vivido um processo longo onde só começaram as coisas a funcionar quando eu baixei as defesas e disse, claro, é uma aprendizagem que implica assumir erros, assumir ignorância e ultrapassar. Então, pôr-nos no lugar dessas pessoas que muitas vezes criticamos como ignorantes e errados e conservadores e ultra-ortodoxos, e a dizer, eventualmente, em muitas matérias, esse lado sou eu. E aí há uma transformação pessoal que pode ter consequências para o lado individual. Que eu acho para mim começou assim, e está a acontecer. Sobretudo quando temos responsabilidades, mas eu acho que temos todos responsabilidades e, portanto, essa questão coloca-se para todos. Depois, como é que começa a criação? Eu acho que para mim começa muito no cotidiano, no que me provoca no cotidiano, mas não como uma resposta imediata ao cotidiano, à forma como experimento o mundo, à forma como estou em contacto com a realidade, como participo do mundo, mas assim uma espécie de... Eu estava a assistir há bocado à conversa com a Olivier Neveu e reconheço algumas caras na plateia, foi uma conversa incrível, é também um exercício de humildade estar aqui a falar depois dele, sabendo que algumas pessoas assistiram à dele, porque foi absolutamente brilhante. E parabéns por terem-me convidado, porque é muito interessante ter acesso àquela reflexão, ou àquelas reflexões do Olivier. Mas dizia que, para mim, como ele dizia há pouco, que é como se o teatro viesse depois. Eu acho que o teatro, ou seja, não vem no momento do grande fenómeno social, vem logo depois. Eu acho que o teatro, podendo responder com muito imediatismo ao mundo, precisa, não por causa da tecnologia do teatro, porque nós juntávamos todos agora e daqui a uma semana estava a peça feita. Mas essa peça, ainda assim, estaria muito mais carregada do lastro da nossa experiência do que da nossa reação ao que aconteceu ontem. E a leitura que faríamos do que aconteceu ontem seria muito mais à luz dos meses, anos anteriores, do que na nossa capacidade de realmente refletir o ontem. Então acho que o teatro é esse lugar, tem uma tecnologia que permite o imediato, mas estará sempre muito carregado de memória, muito carregado de uma espécie de lastro de pensamento de que ele necessita, uma espécie de filtro, nessa procura, para mim, nessa procura dessa outra linguagem, dessa poética. Então acho que a poética, que é consequência da atualidade de hoje, do acontecimento de hoje, essa ainda está por inventar. Então acabamos sempre por responder às vezes ao hoje, à atualidade, e eu tendo a fazer isso, ou seja, eu tendo a querer falar de anteontem no espetáculo já, mas a poética é uma poética de há 1 ano, ou 2, ou 10. O exercício formal, a forma que pode disputar-se, que pode construir-se, elaborar-se por causa do real, essa precisa de lastro. Não é o discurso no sentido do conteúdo, de vou fazer aquela piada sobre, ou vou introduzir aqui um gesto, uma mimese, um nome, uma referência que é de anteontem, para dizer, olha, o teatro estão aberto ao mundo. Mas a poética que pode ser construída a partir do real, essa demora um pouco de tempo. Então, isso, eu acho que as coisas, eu tenho obrigado a aprender a ser capaz de guardar a energia para falar daquelas coisas que me assaltaram há 1, 2, 3 anos. A minha e às vezes é uma resposta à vida em conjunto, e eu tenho tido assim, o privilégio de viver muito a fazer teatro, então às vezes esse discurso formal também é uma resposta àquilo que tenho experimentado e feito e que temos partilhado. Então, por exemplo, agora estou muito interessado, isto é puramente estético, não é? Está uma conversa super interessante sobre o real e a política, pelo menos para mim, não para todos, já vi 2 pessoas a adormecer, mas
Por exemplo, eu estou interessado agora na rapidez. Coisa que não é de todo uma marca minha. Né? Espetáculos bem... agora ia dizer, bem lentos e depois pensei, isto não atrai muito público, né? Espetáculos bem compassados, bem com um ritmo próprio, com uma corrente subterrânea, não sei como dizer de uma forma que seja mais apelativa. Espetáculos com tempo, não demoram muito, mas o tempo que vivem num tempo que não é a aceleração do estar com medo de perder a atenção do público. É uma coisa que exige uma espécie de contrato imaginário com o público, de vamos aqui, temos tempo, não é? No teatro temos tempo, é tão incrível. Então, só pequeno parênteses, 2020, vivemos em sociedades onde, certamente em comum, com todas as diferenças entre Lisboa e São Paulo, tenho certeza que são duas sociedades, duas cidades em que fazermos o mínimo de esforço para obter qualquer coisa é uma marca de estatuto, não é? Se nem sequer tens que ir ao supermercado comprar iogurtes, carregas num clique e os iogurtes chegam a casa. Se não tens que ir ao cinema, carregas no ecrã e tens a melhor série, o melhor filme, ainda agora ganhou um Oscar e já está aí. Se queres informação, clique, não sai. Ou seja, tudo diz, fica, senta-te, conforto, não faças esforço. Quanto menos esforço tiveres de fazer, mais importante és. És um cidadão com valor. Né? E que haja pessoas que atravessam a cidade, que se colocam no trânsito ou nos transportes públicos, que se expõem ao final do dia de trabalho, muito provavelmente, ou num tempo em que podiam estar a descansar, pelo menos. Expõem-se a atravessar a cidade, à vida urbana, que vão para um sítio onde muito provavelmente vai estar ou demasiado frio ou demasiado calor, que é uma sala de teatro, onde vão estar a roçar cotovelos com um desconhecido ou uma desconhecida que também está incomodado de estar ali a roçar o cotovelo, a lutar pelo braço da cadeira, como estas que só têm um braço para dois cotovelos. Logo essa negociação democrática, violenta, de onde pomos o cotovelo para caberem os dois, ou eu cedo e ocupo este, quem está aqui. Pronto, todo esse jogo, que para mim é bem importante. Não é? Tudo isso, e depois ainda por cima pagamos, gastamos dinheiro para ver uma coisa, oferecendo o nosso tempo, que é um tesouro ainda mais precioso que o dinheiro, e não sabemos ainda se gostamos dessa coisa, que é incrível, hoje, em 2020. Porque quando nós vamos comprar qualquer coisa ao supermercado, nós escolhemos essa coisa. E ficamos muito irritados quando compramos qualquer produto que não esteja à altura das nossas expectativas, não é? Mesmo para viajar. Fazemos a viagem toda, nós sabemos mais sobre a Sicília antes de ir à Sicília do que quando chegamos. Quando chegamos, afinal não é bem como eu li e ficamos desiludidos. Já estudámos tudo, já vivemos a viagem. Então tudo isso, e nós chegamos ao teatro e compramos, pagamos com tempo e dinheiro e esforço e cotovelos por um mistério. Ainda não sabemos sequer o que é, se vamos gostar. Que isto seja possível em 2020, nestas circunstâncias sociais, isso sim é profundamente, não é só político, profundamente militante, profundamente inquietado e inquietante. E portanto essa dimensão política do espectador hoje parece-me de uma evidência, é uma luz que ofusca. E portanto, isto para dizer que hoje, saber que há gente que vai ver os espetáculos exige, eu acho que responsabiliza, essa consciência da presença do outro responsabiliza, por exemplo, em relação à gestão do tempo. Nós não podemos tratar aquele tempo daquelas pessoas como o tempo daquelas pessoas está habituado a ser tratado no mundo. E então, temos tempo. Que é algo que eu tento sempre dizer alguns nas entrelinhas dos espetáculos, tipo... Não, pode não ser super interessante. Não tem que ser. Não tem que mudar já a cor para outra imagem. Tá? Ainda por cima dá para olhar de diversas maneiras. Olha, agora olha para aquele, agora olha para aquele. Não tem que mudar tudo em palco. É político, mas é burguês e é elitista. É político, mas é burguês e elitista o quê? Todo esse trajeto do teatro. É burguês e elitista.
depende do preço do bilhete. Depende do... E depende muito do lugar e do que se vai ver. Eu acho. Acho eu. Porque se fizer exatamente o mesmo trajeto para uma reunião política com uma data de gente progressista que quer mudar o mundo enquanto come um coquetel de camarão, não sei se não vai encontrar, sinceramente, se não vai encontrar mais elitismo e mais burguesia do que numa sala de teatro onde se está a fazer o Ricardo III. Depende muito. Elitista e burguês para mim é a experiência, não é a escolha de ir. Essa escolha de atravessar a cidade para ir a um teatro depende do teatro onde for. Se calhar em Lisboa, se for ao Teatro Nacional Dona Maria II, pode ter essa sensação, os mármores, o veludo, etc. Mas às vezes não, às vezes é preciso viver a experiência. E outras vezes sim, eu tive exatamente essa experiência que está a referir. Muitas vezes também fiz isso e no final senti mais valia ter ido comprar iogurte, que eu gosto mesmo, ao supermercado. Mas temos que nos expor também a essas experiências para depois podermos fazer escolhas. Eu não acho que o percurso seja necessariamente elitista e burguês. Também não acho que seja necessariamente político. O que eu acho é que ser espectador é militante hoje. Espectador de teatro ou de outras artes, mas espectador de teatro. Ou seja, a ideia do esforço para... Não sei se usam também no Brasil o termo fruir. Sim, fruir arte, não é? É mesmo da língua portuguesa, porque em muitos sítios, e mesmo em português também se diz consumir objetos artísticos. Consumir objetos artísticos, lembrando sempre qualquer coisa que fica entalada no pescoço, angulosa, que faz cortes e tal, consumiu-se um objeto artístico. Mas a ideia de fruir, que tem a ver com, sim senhor, absorver, experimentar, mas também com prazer. Não dá para fruir sem prazer. Essa ideia de por falar em elitista e burguês, faz-me sempre pensar na Revolução Francesa. Então, o Jean-Jacques Rousseau, o filósofo francês, que detestava teatro, tem uma tirada fantástica. É como os censores durante o fascismo em Portugal. Os melhores elogios vêm sempre dos nossos inimigos. Então Jean-Jacques Rousseau, na famosa carta a d'Alembert, que colaborou com o Diderot na enciclopédia, dizia que o teatro, enumerava na realidade uma série de defeitos do teatro, mas depois dizia, apesar de tudo, tem um mérito, é que é uma festa cívica. E essa ideia de festa cívica eu acho bem interessante como definição de teatro, sobretudo porque vem de alguém que está a tentar desmerecer o teatro. Mas isso acho que o percurso não é necessariamente elitista e burguês. Mas vou só terminar. Estava a dizer que neste contexto eu acho que a ideia de uso do tempo é fundamental. No entanto, por exemplo, uma das premissas para mim, para uma próxima peça, precisamente porque estou tão convencido disto e consigo aborrecer as pessoas de morte a falar de uma coisa como estas, então como é que é possível tratar a questão da velocidade em palco sem cair na facilidade do entretenimento ou de seguir os mesmos recursos e as mesmas estratégias da televisão, ou da montagem de cinema, ou do videoclipe. Como é que é possível contar com rapidez sem estar a vendermos à escassez de tempo na nossa sociedade? Então estou muito interessado na questão da rapidez, por exemplo, que é um ponto de partida. Vou fazer minha última pergunta antes da gente abrir para as perguntas da plateia. Eu assisti ao Bayreuth, eu sou professor de literatura há 23 anos aqui da Faculdade Casper Libero. Quando eu terminei a primeira vez, eu pensei, mas isso é uma aula e eu não consigo fazer isso. Eu fracasso quando eu sou professor e não faço isso, essa experiência. E aí lembrei de uma pedagogia. E é pedagógico, porque tem bibliografia, tem tarefa, tem avaliação, inclusive, tem trabalho em grupo, tem trabalho individual. É uma aula. Eu queria que você falasse sobre isso. Pedagogicamente, o seu trabalho trabalha com a ideia da crença e de sempre avançar, que é o discurso também da educação, porque a arte pode fracassar, a arte pode pontuar digamos que um recuo, ela pode ficar num impasse. A educação não, ela sempre vai para frente, ela sempre tem que ser positiva. Jamais eu posso entrar em sala de aula e ser deprimido com meus alunos. Como que é? Essa é uma ótima premissa para entrar numa sala de aula, mas vamos concordar que nem sempre é a realidade. Não sei a sua, mas da educação em geral. Não é? A educação pode ser bem deprimente.
O professor não, a educação pode, o professor não pode ser. Eu posso já apresentar uma lista de professores deprimentes que passaram pela minha vida. Foi bom pra você. Foi? E foi bom. Você aprendeu com eles. Não, eram deprimentes, deprimiram-me, não é? Há sempre qualquer coisa de positivo que podemos tirar das experiências, mas tenho outras experiências mais felizes com professores. O by heart tem essa dimensão, é muito interessante. É verdade que o by heart pode ser visto como uma aula. Nesse sentido, tem todos os ingredientes. Há uma premissa que é diferente da aula, e agora mais uma vez lembro-me da conversa que assisti há pouco com o Olivier Neveu, que é o by heart não tem a intenção pedagógica. Eu acho que a transmissão, o fenómeno de transmissão nem sempre é pedagógico. É sempre pedagógico, mesmo quando não tem o objetivo da pedagogia, mas pode não ter o objetivo da pedagogia. Acho que pode haver um fenómeno de transmissão entre humanos, onde o objetivo dos envolvidos não é necessariamente a aprendizagem, pode ser a necessidade de estarem juntos e qualquer coisa se gera porque são humanos e têm linguagem e podem usar essa coisa da linguagem. Aqui no By Heart eu tentei, quando comecei a reconhecer a estratégia pedagógica, ou a estratégia da sala de aula, a estratégia do professor, tentei criar alguns obstáculos a isso. Mas, sobretudo, acho que há uma coisa que afasta esse espetáculo de uma aula, que é, se por um lado eu tenho algo a transmitir, e portanto nesse sentido muito explicitamente pedagógico, no sentido em que ao longo do espetáculo eu ensino 10 pessoas, isto não é um spoiler, acontece nos primeiros 2 minutos de espetáculo, portanto, podem chegar atrasados agora, que é nos primeiros 10 minutos de espetáculo eu apelo a que 10 pessoas do público decidam vir voluntariamente, eu não escolho ninguém, subir ao palco e ocupar 10 cadeiras que estão no palco, dizendo-lhes que vão aprender um texto de cor, de memória. E há sempre, incrivelmente, 10 pessoas que sobem e que ocupam as cadeiras. E é verdade que, ao longo do espetáculo, enquanto eu ensino esse texto de cor, esse poema, há a imagem muito explícita da aula, que eu tentei transformar numa imagem musical, quase de maestro que instrui a orquestra. Não é? Mas, por outro lado, há um ponto de partida de uma profunda igualdade entre nós, que é de que nenhuma daquelas pessoas há, obviamente, manipulações, mas são manipulações doces, no sentido em que elas exigem a cumplicidade do outro. Nenhuma daquelas pessoas terá que fazer nada no espetáculo que não seja o que decide fazer. E, portanto, eu estou tão vulnerável na relação com aquelas 10 pessoas e com o público em geral, mas sobretudo aqueles 10 que estão ali no espetáculo, quanto eles estão vulneráveis em relação ao desconhecimento do futuro do espetáculo, no próximo minuto, o que é que acontecerá a seguir. Claro que isso eu sei, mas eu também não sei o que é que eles vão fazer com esse minuto. Eu não sei se eles vão colaborar com o espetáculo e tendo ferramentas para tentar persuadir e conduzir a participação dessas pessoas, são ferramentas muito frágeis porque nunca disciplino, nunca armadilho o seu caminho e, portanto, estou na mão daquelas 10 pessoas. E esse ponto de partida igualitário, acho que é diferente da convenção da aula, em que é preciso estar ali e seguir aquele pensamento para chegar à aprendizagem desejada, não é? Para o fenómeno pedagógico acontecer. Aqui não. Aqui é preciso aprender de memória palavras para participar de uma experiência, mas nessa experiência não há hierarquia, porque o que eu tenho a mais, eles também têm a mais. O poder que eu tenho de saber o que vai ser a seguir, ou o que eu vou propor a seguir, é equivalente ao poder de qualquer pessoa que saiu do público há pouco e que está ali, por isso simplesmente arruinar o espetáculo, se quiser. Basta interromper, falar, acontece muito. Interrompe, fala, eu vou ter que responder de volta, vamos, como é que agora continuamos? E são 10 pessoas, 10 personalidades, pessoas que não se conhecem entre elas. E, portanto, também há uma coisa interessante, e aí pode ser parecido com a sala de aula, sim, que é a formação de um coletivo. As boas aulas
nas boas aulas, no final, aquele grupo de alunos, seja um anfiteatro de 120, sejam 20 alunos, uma aula magistral, no final somos um coletivo. Vivemos uma experiência e geram-se coletivos consequentes a seguir, não é? Daí discípulos, a ideia de discípulos, essa ideia da consequência daquela experiência da aula. Aí acho que sim, tanto aqueles 10 como o público, mas sobretudo aqueles 10, passam muito tempo durante o espetáculo consciente ou inconscientemente, a contribuir para estar a formar um coletivo. E há um momento no espetáculo que, se as coisas funcionarem, todos reconhecemos que se formou um coletivo. Isso é muito interessante, mas mais uma vez, através da apropriação da palavra. Ou seja, eu nunca digo o que as palavras significam. As pessoas é que, ao aprenderem de memória, depois aplicam essa aprendizagem de memória, dando elas sentido às palavras. Portanto, é quase como... É como com os atores. Nós podemos escrever um texto. Eu escrevo um texto, escrevi uma cena, um monólogo de uma página para o Filipe. O Filipe vai escrever o sentido do que eu escrevi. Ou seja, há uma escrita, podemos chamar de tradução para palco, para o corpo, para a voz, mas há uma escrita dos sentidos. E, portanto, nesse sentido, para mim, se falarmos de literatura, a escrita teatral, para mim, é sempre incompleta, é sempre um apelo à escrita dos atores. Quando me parece feliz. Às vezes é preciso passar muito tempo a cortar o que se escreveu para haver espaço ainda para os atores escreverem e, em última análise, para o público depois também ler à sua maneira e traduzir à sua maneira. Felipe, você tem uma pergunta? Eu acho que a gente pode abrir 8h30. e... Já temos uma Tem um pergunta ali. microfone aberto? Acho que é a Dani. Olá, vocês estão me ouvindo então, né? Boa noite, eu sou Daniele Ávila, uma das curadoras dos Olhares Críticos, que é o eixo reflexivo da MIT-SP, do qual esse encontro faz parte. Queria fazer um comentário e um convite, na verdade, não exatamente uma pergunta. Vocês comentaram que são 3 homens brancos aí, eu queria falar sobre isso um pouco. Eu acho o seguinte, às vezes faz mais sentido que sejam homens brancos para falar sobre o trabalho de homens brancos, né? A gente sempre tenta trazer as pessoas para falar sobre as peças da MIT, né? É o meu 3º ano, né, nessa curadoria, junto com a Luciana Romagnoli, e a gente tem um histórico de negativas de mulheres negras que sempre nos 2 primeiros anos nos surpreendia muito. E de um tempo para cá a gente meio que entendeu que era o caso mesmo de desistir, de chamar só quando fosse muito pontual, porque a gente tem reparado que é muito chato, às vezes, acho que principalmente para mulheres negras, que eu acho que é o que a gente mais tenta trazer e tal, às vezes é chato para as mulheres negras ficar o tempo inteiro falando sobre o trabalho dos homens brancos. Então é uma honestidade nossa, assim, estarem só homens brancos aí, mas aí a gente queria fazer um convite para o diálogo transversal, que foi onde a gente conseguiu trazer uma pessoa não branca para esse debate. O diálogo transversal é uma das atividades dos Olhares Críticos, em que a gente chama pessoas de outras áreas de saber para falar sobre as peças. E no dia 12, se eu não me engano, depois do By Heart, tem uma fala da Zaí Guajajara, que é uma mulher indígena bem bacana. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre a memória nesse diálogo com o By Heart. Mas aí, depois de ver o espetáculo, né? Porque também antes de ver o espetáculo, a gente achou que era mais interessante mesmo trazer o Fico, que conhece o trabalho do Thiago, e o Hélio. Então, e acho que não faria muito sentido mesmo, digamos assim, forçar a barra de trazer uma pessoa com outro olhar e tal, sem nem ter a oportunidade de ver o trabalho. Então é isso. Vou tentar falar aqui, Eduardo, e é uma curiosidade saber o que você pensa de uma frase que eu li a semana passada. É um aforismo, um pensamento, do Milan Kundera. Memória não filma, retrata.
Eu acho ótimo. Não, acho... Eu não conhecia a frase, mas... mas memória não filma retrato. Para mim é a Mila Kundera. Ele consegue essa coisa magnífica com as palavras que é... o que eu tentava dizer há pouco, durante 15 minutos, deveria na altura ter interrompido e dito o Mila Kundera ajuda, e dizia essa frase. que é precisamente essa questão de que, lá está, o filmar, ou a tecnologia, ou esse acesso ao arquivo, noutro tempo foi a imprensa, não é? Noutro tempo era só o livro, noutro tempo era só... Mas esse acesso ao facto não é memória. A memória já traduz, a memória já adultera. A memória é esse jogo humano falho, com o erro humano da memória, que é tão interessante, porque eu acho que é daí que vem a civilização, não é da enciclopédia. Eu trabalhei muito tempo como coordenador de um projeto memória de uma cidade chamada Maringá, que é muito jovem se a gente pensar o tempo das cidades em geral. Ela é do norte do Paraná, ela foi plantada ali como Londrina e outras cidades, no lugar de uma grande floresta. Foi a devastação mais rápida que acho que aconteceu no território brasileiro. E conversando, recolhendo muita história de vida, né, é fácil perceber como se inventa muito. Porque se você aplicar a técnica de fazer a pessoa, você repetir a mesma coisa que você perguntou antes de uma maneira diferente, você vai obter também, embora aquilo queira ser também a mesma coisa, mas a resposta não vai ser. Nunca. E eu queria só perguntar mais uma coisinha. Eu sou literalmente jurássico, assim, eu nem acredito na idade que eu tenho, mas eu tenho. E aí, eu quando era criança, eu ia muito a circo-teatro, que é uma forma de expressão, parece que muito brasileira. Né? E tinha muito ponto. Quer dizer, o ponto às vezes falava muito mais alto do que os atores ali na... É verdade, falavam muito alto, né? E uma vez conversando com o Grego, que é um cara, que é uma pessoa de teatro aqui de São Paulo, num festival aqui de Americana, fazendo parte de um jurado lá, ele disse para aí, como eu sabia que ele era, também se usa a expressão pavilhão, né, para os circos-teatros, né, daquela época. Ele disse para mim que o ponto que entre eles de circo, né, teatro, era o artista dos artistas. Eu achei bonito demais. Tem que vir ver o sopro, porque essa coisa do ponto, falar mais alto que os atores, tem que vir ver o sopro, porque as histórias com o ponto, não é? Porque o ponto tem essa coisa fantástica, que é, de todos os profissionais do teatro, é o único que, se receber um elogio no final, então é porque fracassou. Porque se ele foi ouvido, se deram conta do seu trabalho, alguma coisa correu terrivelmente mal. Então é o oposto, nesse sentido é o oposto do ator, não é? Que quer que alguém venha falar no final, que quer o elogio, isso é positivo. O ponto, se alguém disser belo trabalho do ponto, alguma coisa correu mal. E isso é fantástico, não é? Essa contradição. Lembrei-me quando falava, há duas coisas que queria mencionar. Uma por causa... Daniel já não está. Uma por causa do que disse a Daniel e outra por causa do que disse sobre essa cidade plantada. Em Portugal, vou só contar, não sei o que é que significa, mas vou só contar porque acho que está relacionado. São duas histórias. A coisa bonita das histórias é que, mesmo quando as contamos, não somos obrigados a saber o que é que querem dizer. Vou contar 3 até. Uma porque ainda não percebi bem o que é que quer dizer, mas acho bonita. É uma história que conta o filósofo esloveno Žižek,
no livro Violência, logo na abertura do livro. Eu ainda nem acabei o livro, mas já conto histórias sobre o livro, como se tivesse lido e fosse um especialista. E no início ele conta, é uma anedota soviética sobre, na fábrica suspeitavam que aquele trabalhador andava a roubar material da fábrica. E todos os dias, quando ele saía, iam inspecionar o carrinho de mão dele, mas estava sempre vazio, ele nunca levava nada no carrinho de mão. Mas todos os dias inspecionavam, até que um dia alguém percebeu, ele andava a roubar carrinhos de mão. Então, essa é uma. A outra é, em Portugal, há uma aldeia que se chama Aldeia da Luz, que há uns anos, 10 anos, 12, mais talvez 15 anos, ficou submersa, ou seja, construíram uma barragem, a barragem do Alqueva, no sul de Portugal, e essa barragem, um dos preços é que essa barragem afogou a aldeia. E então construíram a alguns quilómetros de uma aldeia exatamente igual. Exatamente igual. Quem vivia numa casa demasiado pequena continuou a viver numa casa demasiado pequena. A igreja é igual, tudo igual. As ruas iguais, mas era material novo. Mas se virmos fotografias, a única coisa é que parece que lavaram a aldeia, não é? Perdeu a patina do tempo. Casas exatamente iguais e ninguém ficou feliz. Pronto, essa é a segunda história. Nenhum habitante ficou feliz de ter a sua casa igual, nova. Achei fantástico, não é? Perderam a casa, viviam, em alguns casos, casas muito humildes. Não estamos a falar de uma aldeia com gente rica ou isso. Camponeses que viviam com dificuldades foram para uma casa onde o espaço era mais ou menos o mesmo, mas a casa era melhor. Mas ninguém ficou contente de ter perdido o tempo daquelas casas. É isso. A única coisa que... Depois, a terceira história. Posso contar, Magda? Estou a pedir autorização porque isto é da Grada. Posso? Então, essa história eu acho bem interessante. Tem a ver com aquela aprendizagem, nós mencionámos a questão dos 3 homens brancos e a questão da aprendizagem, da escuta e da assunção da ignorância e da curiosidade e de ser animado pela escuta e pela curiosidade. Então tenho assim uma história bem, das histórias assim, bem de aprendizagem. Tenho muitas como diretor artístico de um teatro nacional. Felizmente há tanto para fazer que eu posso envergonhar-me todos os dias com o tanto que ainda está por fazer. Mas então estava a falar com uma artista a quem desafiámos para fazer um projeto, uma artista portuguesa, afrodescendente, que se chama Grada Quilomba, que está baseada neste momento em Berlim. A Grada em Portugal começou a desenvolver o seu trabalho, mas não teve, há 10 anos, não teve espaço para o poder desenvolver, em grande medida por ser uma mulher negra que nem sempre estava a trabalhar sobre a questão da negritude, mas que muitas vezes tematiza, está no centro do trabalho dela. Tem um livro absolutamente fantástico, eu não sei se está acessível no Brasil, mas pode ser implementado em português, As Memórias da Plantação. Então, a Grada, nós estamos a começar a desenvolver um projeto, então faz a primeira visita ao Teatro Nacional. Então, mais uma vez, aquela questão do poder simbólico desse edifício, espaço de poder, mármores, veludo, dourados. E é assim, se alguém tiver a filmar esta história, não podem pôr em redes sociais. Porque eu prometi, não, pode filmar, mas não põe em redes sociais. Não estou a ouvir. Eu prometi à Grada que não contava esta história. Estou a contar só porque falámos do assunto e a história é ótima. Mas se falarem com a Grada, não digam que eu contei. Por favor. Então, estávamos a conversar, esse projeto vai acontecer, é fantástico. Estávamos a falar do teatro e da história do teatro, porque é um projeto de inscrição no próprio edifício, de intervenção no próprio edifício. E a certa altura a Grada pergunta: quem é que construiu o edifício? Eu falo da Dona Maria, primeira monarca não europeia na Europa, etc. Ela diz: não, mas o edifício mesmo. E eu: não, então, a fundação do teatro foi o escritor, dramaturgo, também político, Almeida Garrett, que, mandatado pela rainha, funda neste teatro em 1846 o Teatro Nacional e o Conservatório Nacional. O edifício mesmo. E eu: os arquitetos? O arquiteto é um italiano. E ela pegou assim na minha mão e disse: não, Tiago, quem é que construiu o edifício mesmo?
Pergunta de um trabalhador que lê. Brecht. Sim. Quem construiu Atenas de 7 portas? Sim. No livro estão os reis. Mas eu também sou um trabalhador que lê e passei uma vergonha tremenda naquela conversa. E foi das maiores aprendizagens, ou seja, valeu-me, não digo as obras completas, mas meio Brecht, só aquela conversa. Porque foi uma experiência também humana, não tinha uma interface do livro. Essa conversa a acontecer é, para o homem branco no poder, uma exposição ao risco. E à vulnerabilidade, e à vergonha, à humilhação perante si mesmo, perante a despreparação para aquilo que já deveria ser o seu olhar para o mundo. E é, ao mesmo tempo, das coisas mais incríveis que já me aconteceu como diretor artístico de um teatro. E, portanto, era essa história que eu queria partilhar convosco, que no contexto, percebendo muito que ainda está por fazer, estar aberto a não ter, muitas vezes, não ter razão. Embora falemos muito, continuamos a falar muito, mas dialogando, escutando, tentando. Uma última história. Já temos que acabar, é? Não. Ainda há perguntas? Então eu guardo a última história para o final. Posso? Olá, eu sou a Angélica, boa noite. Eu tenho uma questão mais sobre... Tu falaste que eras ator, antes de seres diretor e tudo isso. E eu queria entender como funciona também esse teu processo com os atores. Pelo facto de seres ator, o teu olhar enquanto diretor é diferente. Eu estou começando agora o teatro e eu sinto que quando trabalho com diretores que já foram atores, eles têm um outro tipo de sensibilidade perante a necessidade ou o estímulo que o ator precisa. Achas que o facto de teres sido ator também gera alguma mudança no teu trabalho enquanto diretor? E eu sei que, falaste que cada processo é um processo, é um tiro no escuro e cada processo tem a sua peculiaridade, não? Articulação zero. Mas há alguma matriz que tu sempre mantenhas, por exemplo, essa questão do coletivo que tu falaste, que é algo muito importante, algo que tu sempre levas, sei lá, no primeiro dia que tu te encontras com os atores, aquilo está sempre presente. Eu acho que a minha experiência como ator está muito no centro do modo como eu trabalho com atores. Tento escrever como gostaria que escrevessem para mim e tento dirigir como gostaria que me dirigissem. Então, o mais importante para mim, devo dizer, claramente a escrita, não a direção. Consigo fazer uma divisão muito clara. As coisas estão misturadas, mas o que é efetivamente importante é a escrita, porque é da escrita que depois nasce qualquer possibilidade de direção. Então, a escrita é muito em colaboração com os atores. Isso é logo uma estratégia muito inicial. É um princípio mais, não há uma metodologia. A metodologia tem muito a ver com quem é esta constelação de atores, o que é este coletivo, que identidade é que se forma ali, que tipo de ator é que está ali. É como nas viagens. Eu acredito sempre que ensaiar ainda não é teatro. É só preparar a mala para a viagem. O espetáculo, estar face a um público, diante de público, de baixo ou em cima do público, mas em contacto com outros que vêm visitar, aí sim estamos a fazer teatro. Então, como nós sabemos, na preparação para a viagem as pessoas são muito distintas. Há quem escova de dentes, passaporte, e há pessoas que precisam de 4 caixas para fazer uma viagem de fim de semana. E os atores também. Então, eu tento corresponder às necessidades dos atores, provocando-as também. Às